Então, vamos iniciar os nossos trabalhos. Aqueles que estão se conectando conosco, fiquem à vontade para que possam passar as suas dúvidas, as suas perguntas. Nós vamos iniciando fazendo algumas perguntas que nós já temos aqui catalogados, como informações, como solicitações de nossos clientes, de nossos seguidores, né? Estamos aqui participando, então, nesse momento. A doutora Nilza vai iniciar fazendo para nós a primeira pergunta, e aí vamos fazer um bate-bola entre o doutor Orion e a doutora Nilza, para que possamos ter aí os resultados das nossas dúvidas. Doutora Nilza, fique à vontade. Vamos Boa começar, então, nosso tarde, trabalho. boa tarde a todos, os companheiros fiéis aí, Cezinha, Vanessa, Arnaldo, né, vários colegas que são fiéis aí nas apresentações, né, tanto presencial como nesse novo modelo. Agradeço muito, a participação de todos é muito importante, né? Muito feliz, doutor Orion, participar com a gente, grande oportunidade. E eu queria, antes de fazer perguntas, eu gostaria de falar a respeito da minha percepção, né, desse momento que nós estamos. Pode ser, doutor, dessa forma? Perfeito, excelente, pode sim. E, então, eu gostaria, primeiro, a questão da portaria 300, né? Ela foi lá do dia 13 de junho e foi um momento muito importante já, porque houve a informação com relação à governança do e-social, até a percepção da continuidade, né, do e-social, porque a partir do momento que foi definido a Secretaria da Previdência e Trabalho, o Rogério Marinho, então tudo isso já é assim bastante animador, né, para todos nós que estamos aí na implantação do e-social desde a primeira publicação. Então, esse foi um momento muito importante, 14 de junho, quando publicou essa portaria. E eu ressalto que todos devem fazer uma leitura nessa importante portaria, né? Porque é um universo de publicações, então eu acho importante nesse momento a gente alinhar publicações que todos nós que acompanhamos tão de perto esse projeto temos que ter um conhecimento mais profundo. Então, a Portaria 300 é uma dessas publicações que nós precisamos fazer leitura atenta, ter conhecimento das diretrizes que constam nessa portaria. Depois, a Portaria 716, tão aguardada, né? E é muito importante a forma que ela foi escrita, né? Eu gostei muito do fato de ratificar as datas desde o início, da primeira data de obrigatoriedade, do primeiro grupo de obrigatoriedade. Eu achei interessante isso, essa ratificação, porque até hoje tem empresas que não estão entregando, que estão perdidas nesses prazos. Então, o fato de vir uma portaria que, além de falar do futuro com relação a esse cronograma, ela ainda ratifica o que já passou, é muito interessante a gente ter essa portaria muito pertinho de nós, para a gente ter certeza que a gente enviou os nossos arquivos nas datas certas. Então, essa é outra portaria que, nesse universo de publicações, eu imprimiria e colocaria na minha pastinha de implantação do e-social, né? Porque são muitas publicações. Então, é importante fazer essa seleção, né, do que é relevante mesmo ser guardado numa documentação de implantação. Porque no futuro nós podemos precisar muito dessa informação. E aí fazer a rastreabilidade no meio de tanta coisa que foi publicada vai ficar complicado. Se a gente já tiver isso numa ordem de data dentro da pasta de implantação, vai ficar mais fácil.
É como eu falo da nota de fiscalização também, que consta no portal, né, doutor? É importante ter essa documentação em separado, porque depois, para rastrear tudo isso, vai ficar muito difícil no futuro. Imagina daqui 5 anos, 10 anos, a gente ter que rastrear uma produção de normativos como a gente teve com relação ao e-social. Então, essa portaria, ela ratifica, né, além dela trazer o cronograma, o futuro, ela ratifica essas datas. E eu aproveito também, até entrei hoje para ter certeza, porque às vezes muda, mas é importante a gente citar que dentro do portal do e-social, quando a gente clica lá em e-social, acesso ao e-social, estando com o certificado, quando nós entramos na nossa tela de acesso da nossa empresa, nós temos lá a opção empregador contribuinte, e quando a gente clica em empregador contribuinte, aparece a consulta da obrigatoriedade ao e-social e a DCTF Web. Então, isso também é muito importante a gente conhecer isso daqui, porque o pessoal fica tentando interpretar em qual grupo que está, qual que é a data. Agora, essa semana mesmo eu tive consulta de cliente que não sabe de qual grupo que é, de obrigatoriedade. Então, é muito interessante saber que está lá. E é muito claro, sabe? Esse exemplo aqui, ó. A empresa pertence ao grupo 3, cujo início de obrigatoriedade é janeiro de 2019, conforme a resolução número 5, de 2 de outubro de 2018. A obrigatoriedade da DCTF é a partir da competência 10 de 2019. Mais claro do que isso é impossível. Né? Quem que vai ter dúvida de qual é o grupo, qual é a data, com uma informação tão clara como essa daqui? A gente só precisa saber onde a informação está. Né? Então, aproveitando essa oportunidade também, falar a respeito disso. Ainda na portaria 716, eu queria citar que, além de ratificar as datas e trazer as datas futuras com as quais a gente vai trabalhar, né? Então, por exemplo, eventos periódicos grupo 3, janeiro de 2020, e eventos de SST para todos os grupos, julho de 2020, né? Julho de 2020. Quando fala de SST, não cita quais são os arquivos. Então, essa é uma primeira dúvida que eu gostaria de fazer essa pergunta para o doutor Ório, se é possível ele falar alguma coisa com relação a isso, porque quando cita os arquivos de folha de pagamento, de departamento pessoal, a portaria vem com os números dos S's, né? Do S tal até o S tal. Quando chega na parte de SST, e eu não vejo a identificação dos arquivos, eu fico pensando que tipo de mudança e se já tem alguma previsão para a gente saber realmente quais serão os arquivos que nós teremos que enviar para o governo. Tem alguma informação, doutor, sobre isso? Bem, boa tarde, primeiramente, a todos que estão nos acompanhando. Obrigado por estarem aqui conosco nesse momento de almoço, né? Todo mundo aí pegando um pedacinho do horário de almoço para estar conversando com a gente. Obrigado, Nilson. Obrigado, Samuel, pelo convite. É muito importante estar aqui para poder esclarecer uma série de questões sobre essas mudanças que a gente está vendo no e-social, sobre esse novo e-social. Então, essas publicações recentes deram uma boa orientação para a gente do que é esse novo e-social. E, a partir de agora, a gente vai ter que acompanhar cotidianamente tudo que está acontecendo nesse projeto. Por quê? Com a portaria 300, como você bem explicou, Nilson, a gente teve a transferência da competência da gestão do projeto, acabou aquela ideia do comitê diretivo, que é quem normatizava o projeto, e a gente passou a ter a gestão do projeto na Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Logicamente, todos os entes que estavam antes envolvidos continuam envolvidos, então a Receita Federal, o INSS, todo mundo continua no projeto, são todos usuários das informações,
mas se estabeleceu uma autoridade para coordenar as publicações, para coordenar os normativos, e essa autoridade hoje é exercida pelo secretário Rogério Marinho. Então, a gente vai ter provavelmente uma gestão mais célere, já que a gestão que envolve vários órgãos ela é um pouco mais complexa, demanda análise de uma série de consultorias jurídicas, de uma série de assessorias, e agora, com uma autoridade só, a gente vai ter maior celeridade nas publicações que são necessárias para dar continuidade ao projeto. Quanto à sua pergunta específica em relação à não discriminação de quais são os eventos de SST, isso provavelmente ocorreu porque a gente está passando por um processo de revisão do e-social como um todo. Recentemente vimos uma notícia na mídia, né, falando que cerca de 10 eventos do e-social provavelmente vão acabar. Saiu no jornal de grande circulação falando que cerca de 10 eventos do e-social vão ser ou incorporados por outros ou não vão ser mais exigidos nesse processo de simplificação que a gente está vivendo. E isso impacta, logicamente, os eventos de SST também. Então, melhor do que discriminá-los, já que eles ainda não estão em produção, é dizer que os eventos que serão tidos como de SST, que são aqueles que constam no manual, terão um prazo diferenciado, e esse prazo diferenciado é o que está previsto na portaria 716. Então, nada mudou. Hoje, se a gente for tentar consultar quais são os eventos de SST, a gente vai ter como referência o Manual de Orientação do E-Social, que lá no item 18 diz quais são os eventos de SST, ou seja, hoje nós temos o evento S1060, Tabela de Ambiente de Trabalho, S2210, Comunicação de Acidentes de Trabalho, S2220, Monitoramento da Saúde do Trabalhador, S2240, que são os fatores ambientais do trabalho, e o S2245, que são os treinamentos, capacitações, exercícios simulados e outras anotações. Esses são os 5 eventos de SST que teriam esse prazo diferenciado. Logicamente, se a gente tiver a supressão de alguns eventos, ou a gente tiver a ampliação, seja qual for a mudança que ocorrer, a gente vai ter esse acompanhamento pelo manual, e saindo a normatização do manual, aí a gente já sabe quais são os eventos que estão dentro desse conceito de eventos de SST. Bacana. E os prazos, então, nós temos para o grupo 1, que são as empresas com faturamento superior a 78, dia 8 de janeiro de 2020, então é uma prorrogação de 6 meses. Né? Temos para o grupo 2, que são as empresas com faturamento menor que 78, isso falando de 2016, né? No ano 2016. 8/7/2020. Perfeito. Então, aqui a gente tem um prazo maior, 1 ano, para esse grupo 2. O grupo 3, que são as empresas optantes pelo Simples, e os empregadores pessoa física, exceto domésticos, e entidades sem fins lucrativos, janeiro de 2021, um prazo maior. E depois nós temos para o grupo 4, que são os entes públicos, o grupo 5, que são os organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais, cronograma a ser não, 7 de 2021, o grupo 4 e o grupo 5, e somente o microempresas, empresas de pequeno porte, o microempreendedor individual com empregados, o segurado especial e o produtor rural pessoa física, é que ainda não tem data, ainda vai ser cronograma estabelecido em ato específico. Certo, doutor? Essa é o resumo da portaria, né? Perfeito. Isso que tivemos foi, na verdade, um adiamento em 6 meses para todos os grupos envolvidos, né, todas as etapas. Esse adiamento, nesse momento de discussão que a gente está vivendo sobre o projeto, ele foi fundamental para que todos consigam se organizar e voltar àquela confiança que o projeto precisa para ser implantado. Então, eu digo que quem tinha dúvidas que o projeto ia continuar, acredito que não há motivo mais para ter dúvidas. As dúvidas estão cessadas. A gestão do projeto foi reorganizada, então agora temos a autoridade responsável pelo projeto, temos uma publicação dos novos prazos
pensando na reorganização do projeto em virtude dessa discussão que a gente viveu no primeiro semestre. Isso demonstra que o governo parece que entendeu relevante o projeto, entendeu a relevância do projeto, e por isso vê a necessidade de que ele continue. Ele é um projeto fundamental para a simplificação, para a desburocratização das obrigações do país. Embora muita gente associe ele a um momento de implantação, ele é muito mais do que isso. Nesse momento de implantação, a gente tem, sim, algumas dificuldades inerentes à implantação de qualquer projeto, mas assim que a gente conseguir, de fato, acabar com a replicação das informações, ou seja, a gente conseguir acabar com a declaração que antes existia e permitir que essas informações alimentem os bancos de dados do governo só pelo e-social, todos vão sentir o quanto o projeto vai facilitar a nossa vida e o quanto ele é necessário para a organização das nossas rotinas e para criar segurança jurídica no ambiente que vivemos no país. Então, acredito que essas publicações vieram acalmar a todos. Adiamos em 6 meses a entrada dos eventos de SST. Já vínhamos falando muito, ouvimos falar muito sobre o faseamento dos eventos de SST. Com essa portaria, o governo demonstrou que optou por não fasear, mas sim dar mais 6 meses de prazo para todos se organizarem, o que, então, não é um prazo tão longo, já que quem estava trabalhando com faseamento já estava pensando num prazo um pouquinho maior, né? E agora todos os eventos de SST eles estão previstos para 8 de janeiro de 2020 para as empresas de faturamento acima de 78 milhões. Então, é muito importante a gente estar atento. O projeto está pronto, o projeto ele já está em ambiente de produção restrita para todos que quiserem testar. Então, não vejo motivos para novos adiamentos. O motivo, realmente, no momento de entrada de um novo governo, de compreensão do projeto, gerou uma falta de confiança no projeto nesse momento, nesses primeiros 6 meses do ano. Isso está agora terminantemente resolvido e temos que trabalhar com a implantação em janeiro de 2020 dos eventos de SST. Então, temos que estar atentos, continuar testando. Saiu uma notícia recente no estado de São Paulo, né, dizendo que até setembro o governo deve publicar esses novos layouts com essas simplificações necessárias, ressaltando que são simplificações, não se trata de redução ou aumento do escopo do projeto, mas apenas simplificação. Então, a nossa implantação não deve ser prejudicada por conta disso. Temos que estar muito atentos a essas novas notícias que vão sair. E, como sempre, a fonte mais confiável de informação é o site do E-Social. A Nilza ressaltou bem a necessidade de organizar todas essas informações. É muito importante a gente se organizar para o projeto. E lá no site do E-Social você tem um histórico de tudo que aconteceu. Então, estejam atentos. Acredito que ontem ou antes, quer dizer, na sexta-feira, não me recordo bem, mas publicamos os esquemas XSD atualizados com todas as notas técnicas já. Então, para os desenvolvedores de software conseguirem trabalhar com o que já tem. E até setembro, houve essa notícia dizendo que até setembro o governo se comprometeu a publicar os layouts simplificados do E-Social. Eu acho muito importante também ressaltar dentro do site do E-Social, do portal, essa parte notícias, né? Então, do lado esquerdo ali no menu, nós temos notícias. Se a gente clicar ali, nós vamos ver todo o histórico de notícias que já foi publicado. Então, é muito importante, porque assim a gente vai acompanhando não apenas o que sai na mídia ou nos grupos, que muitas vezes a gente não sabe se são informações confiáveis, mas quando a gente vai na fonte, é beber água na fonte, né? Então, se eu vou na fonte, que é o portal do E-Social, notícias, eu vou ter as notícias direto na fonte. Então, por exemplo, uma das notícias que a gente tem é exatamente a respeito de um seminário que ocorreu de simplificação do E-Social, né? Então, a notícia diz que representantes dos entes envolvidos com o E-Social participaram de seminário em Brasília para debaterem a simplificação do E-Social. Isso foi no dia 26/6 que foi publicado. E tem coisas muito interessantes nessa notícia. Por exemplo, eu percebo aqui a questão de campos que estão como obrigatórios, quando a gente fala de simplificação, né?
a respeito de campos que serão eliminados, campos que vão deixar de ser obrigatórios. Eu vejo até aqui uma parte que eu não gosto muito, que é retirar regras de validação, né? Eu sou o contrário, eu quero mais regras de validação. Quanto mais regras de validação, menos errado nós vamos estar trabalhando, né? Mas, de forma geral, as pessoas querem que tire as regras de validação. Tem até notícia na mídia, né? O pessoal já expressei essa preocupação muitas vezes, porque eu até acompanhei das outras escriturações, acontecer a mesma coisa. Quando tira a regra de validação, a sua informação pode entrar sem qualidade, sem ser a informação correta. Se você sofre, a gente tinha que agradecer as regras de validação e não querer que elas fossem tiradas, né? Porque quando o sistema do e-social me avisa que algo não está correto, ele me dá a oportunidade, nessa fase de implantação que não tem multa, de corrigir o problema, né? Mas o pessoal luta muito para que sejam tiradas as regras de validação. E nessa notícia consta que regras de eliminação de campos, serão retiradas muitas regras de validação para facilitar a prestação da informação. Então, essa parte aqui eu não gosto muito, porque eu gostaria que a notícia fosse mais regras de validação serão colocadas no e-social. Quanto mais regras de validação, mais assertivos nós seremos com as nossas informações, né? Nilza, vamos aproveitar esse momento e temos já uma pergunta aqui, doutor Orion, de uma das nossas colegas. Eu vou fazer essa pergunta para você. A Vanessa Riso está nos perguntando para você se você tem a previsão de quando teremos a informação dos eventos que de fato ficarão e do layout destes eventos. Aí ela faz uma outra pergunta também, se você quiser já aproveitar essas duas e fazer a sua colocação, qual a estimativa de quando serão publicados os faseamentos dos itens de SST? Perfeito. Então, Vanessa, é interessante sua pergunta, justamente pelo fato de que essa publicação o governo tem pressa dela, né? O governo já demonstrou várias vezes que teve a oportunidade de falar para a mídia que tem pressa em apresentar um e-social mais simples, um e-social menos burocrático, um e-social que esteja mais aderente à própria plataforma que esse governo tem defendido. Então, isso deve acontecer de uma forma rápida. A notícia que a gente tem sobre isso foi aquela fala do secretário de Desburocratização para o Jornal Estado de São Paulo, que ele fez a promessa de que até setembro a gente teria essa publicação do novo e-social mais simples. Então, é com essa data que a gente trabalha hoje, né? Foi a notícia que a gente teve veiculada. E quanto à estimativa de faseamento, eu acredito que a gente não vai ter mais faseamento. Me parece que quando o governo adiou em 6 meses os eventos de SST, me parece que ele abriu mão do faseamento e optou por um adiamento, ou seja, para dar um tempo maior no início da obrigatoriedade, ao invés de permitir uma implantação faseada. Então, lógico que isso são indícios, essas coisas são sempre discutidas, sempre debatidas, podem mudar constantemente, mas a notícia que nós temos hoje é que todos os eventos de SST entram em 8 de janeiro de 2020 para as empresas de faturamento acima de 78 milhões, e depois disso a gente vai ter de 6 em 6 meses a entrada dos novos grupos. Perfeito, Orion, perfeito. Tem uma outra pergunta aqui, Orion, que a gente gostaria de estar fazendo a você, agora é um pouquinho mais específico, tá? Com relação a algum conceito. A pergunta é, não há metodologia definida na lei para os fatores de risco ergonômicos vão continuar sendo exigidos? Ótima pergunta em relação aos riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos sempre foram muito debatidos dentro do projeto, acerca da existência ou não deles, se deveriam existir no projeto ou não, e existindo, qual seria a orientação técnica para que todos possam fazer uma análise ergonômica correta e prestar informações de acordo com aquilo que o governo espera receber. Sobre os riscos ergonômicos, nós tivemos uma notícia nesse ano e também temos que estar atentos a ela, que é a revisão das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. A gente está tendo uma reanálise de todas as normas,
uma reestruturação delas, está sendo repensado o conceito e a forma de gerir esses riscos em segurança e saúde e essas normas do Ministério do Trabalho. Então, a gente está tendo um debate sobre elas, agora no âmbito da Secretaria do Trabalho, né, já que o Ministério do Trabalho deixou de existir, e nós estamos tendo um amplo debate sobre essas normas regulamentadoras. Uma das normas que a gente já viu esse calendário muitas vezes aí na internet, que vai ser debatido esse ano, é a própria NR17, que é a NR que cuida da análise econômica do trabalho. Isso vai gerar impactos no e-social, logicamente. Isso vai gerar impacto na forma de fazer a análise e naqueles riscos que devem ser avaliados quando for feita uma análise ergonômica do trabalho. Só que a origem dos riscos ergonômicos no e-social não vem da NR17. A origem dos riscos ergonômicos no e-social está estabelecida na Instrução Normativa 77 do INSS, que diz que quando o PPP for eletrônico, ele deve conter os riscos ergonômicos e os riscos de acidentes. Então, como o e-social transforma o PPP numa obrigação eletrônica, a gente tem que ter dentro do e-social os riscos ergonômicos e de acidentes. Como harmonizar isso? Como permitir segurança jurídica nesse processo de análise ergonômica do trabalho e da identificação dos riscos ergonômicos, já que a gente não tem na legislação qual metodologia deve ser utilizada, qual metodologia é a mais adequada. Hoje, o profissional, o ergonomista, ele tem liberdade para identificar a metodologia que ele entende mais aderente ao tipo de levantamento de riscos ergonômicos que ele quer fazer, e ele tem a liberdade de preencher essa informação no e-social, dizer qual a metodologia ele utilizou. Não existe uma metodologia correta ou errada, não existe uma metodologia que vai gerar infração e outra não. O importante é que você tenha uma análise ergonômica do trabalho. É isso, basicamente, que o e-social quer saber de você. E se você fez uma análise, ele quer saber se algum daqueles riscos ergonômicos que estão identificados na tabela 23 foi encontrado durante esse processo de análise ergonômica do trabalho. Logicamente, como a gente está tendo uma simplificação do e-social, uma simplificação, consequentemente, da legislação que rege as normas de segurança e saúde, a gente precisa acompanhar com bastante atenção como vai ser trabalhada essa questão dos riscos ergonômicos no e-social, já que a instrução normativa do INSS pode vir a ser alterada. Então, a gente tem que estar atento a isso, mas hoje não tem como o PPP ser um documento eletrônico sem que ele contenha os riscos ergonômicos. Expectativas que eu, como professor, tenho, que a gente tenha uma regulamentação melhor da identificação de riscos ergonômicos, da análise ergonômica do trabalho. Isso faça parte de um programa de gestão dentro das normas regulamentadoras, que a gente consiga harmonizar a gestão promovida pelo PPRA, pelo PPMSO, também com a NR17, e a partir daí a gente vai ter uma orientação para dar mais segurança para as empresas, para que elas prestem informação dos riscos ergonômicos de forma mais adequada, sem ter medo do que estão registrando e conhecendo bem as consequências daquilo que prestarem informações no social. E da nossa parte, pessoal, eu volto a reiterar para vocês, né, depois de todos esses anos aí de estudo do e-social, que da nossa parte, para que a gente defina o que nós vamos declarar no e-social, nós precisamos ter epidemiologia, ter dados estatísticos de acidentes, de atestados, né? O governo publica o NETEP nacional, então, baseado no KNAI da nossa empresa, o governo declara qual é o adoecimento que quem está nesse KNAI tem. Ele está afirmando, com base na epidemiologia, no banco de dados dele. Então, nós precisamos conhecer o NETEP nacional da nossa empresa e nós precisamos conhecer, enfrentar o NETEP da nossa empresa. Nós precisamos ter dados estatísticos de acidentes e comparar com os riscos que estão mapeados na tabela 23 do e-social. É isso que vai trazer segurança para nós na declaração que nós vamos dar. Porque se o governo já tem todas as nossas CATs lá, ele já sabe quais são os adoecimentos, os acidentes que nós temos.
consequentemente, qual é o agente causador desse acidente, tudo isso já está na base do governo. Já tem um grande conhecimento por parte do governo. Então, nós também precisamos ter esse grande conhecimento. E na parte do adoecimento também. E na parte do atestado também, né? Essa luta de achar que não é para pedir CID, que a empresa não pode pedir CID. Nós precisamos pedir ajuda do jurídico, nós precisamos pedir ajuda do médico e nós precisamos superar isso daí. Porque a partir do momento que eu não tenho essa informação, eu vou prestar uma informação para o governo totalmente no escuro. Hoje em dia, assim, eu acho que a renovação da documentação de SST, todo o planejamento, ele começa no conhecimento da epidemiologia, dos dados estatísticos, de acidente, de atestados de menos de 15 dias, aí sim, de posse desse indicador coletivo do governo, e mais o que eu conheço da minha empresa, aí eu consigo fazer um planejamento e depois eu consigo, com base nesses critérios, estabelecer o que eu vou declarar. Por isso que essa questão do prazo, por exemplo, setembro, a gente conhecer quais são os arquivos que realmente nós vamos ter que mandar, isso é o de menos, porque o padrão que foi colocado é o que eu falo para a minha equipe. Independente das notícias, claro que a gente acompanha bem de perto todas as notícias, mas aqui a gente continua trabalhando no mesmo ritmo, né? Nada detém a gente, porque o prazo é muito curto, 6 meses passa voando para a quantidade de informações que nós temos que levantar, que nós temos que analisar, qualificá-las, né? E apresentar para a alta direção da empresa, porque, enfim, quem vai decidir o que vai ser mandado, o que não vai ser mandado, com base nos critérios, né, é o dono da empresa. Então, o tempo é muito curto para tudo que nós temos que fazer. E essa estrutura, eu também falo para a minha equipe aqui, né, internamente, falo para vocês que estão nos assistindo. Se o E-Social acabasse hoje, eu só tenho a agradecer pelo trabalho que esse pessoal fez de montagem, né, desse padrão. Nunca mais a segurança do trabalho vai poder trabalhar, quem realmente quer fazer um trabalho bacana, né, um trabalho sem observar esse padrão que foi criado, ambiente, né, essa codificação da tabela 23. Então, mesmo que o E-Social terminasse tudo que nós aprendemos esses anos todos, com a forma que esse E-Social foi construído em SST, já teria valido a pena. Já teria valido a pena. Na minha opinião, é assim que eu vejo. E muitos procedimentos nossos foram alterados em função da visibilidade assim do que realmente se espera da parte de SST por parte do governo. Então, não vamos paralisar, pessoal, porque senão a gente começa... agora é setembro, então agora vencemos a questão do cronograma, já sabemos que temos um indício aqui que não haverá faseamento, mas existe a expectativa de quais são os eventos, os arquivos que serão enviados, né? Se é o S60, o 2210, o 2220, o 2240, o 2245, não sabemos isso, então vamos paralisar, vamos esperar setembro, publicar isso daí. Não, pessoal, porque setembro já vai estar às vésperas de entrar o E-Social, vamos aproveitar cada minuto. Aqui é dessa forma que a gente faz, a gente aproveita cada minuto para ter aprendizados, para novos estudos, novas frentes. A gente tem vários GTs, vários grupos de trabalho. Por exemplo, eu, nesse momento, me dedico à parte de exames ocupacionais, porque eu acho que tem um aprendizado muito grande com relação a isso, a prática versus ao que se exige na legislação. Então, em breve, vocês vão ver eu publicando aí o resultado desses meus estudos na parte de exames,
né, na parte dos exames ocupacionais. Então, tem muito que estudar, muito. Falta tempo para a gente conseguir, e olha que eu estou desde o começo, desde quando foi publicado. Cada conclusão de trabalho, a gente parte para uma nova frente, né? E nesse momento são os exames ocupacionais. Vamos fazer uma outra pergunta para o Dr. Orion? Você quer fazer alguma Sim, vamos lá. complementação? Só esclarecer no que a Nilza acabou de expor, que eu acho que a gente que está estudando o social, a gente consegue até já pensar o que vai ser essa simplificação feita. Já que o governo tem falado em simplificar e desburocratizar, e o e-social ele trazia alguns avanços na questão em SST, inclusive na normatização posta, eu acho que é bem interessante a gente ver o que está acontecendo nas outras áreas e entender como isso vai refletir em SST. Basicamente, o que o e-social vai ter? Aquilo que vai substituir as obrigações a que ele se propõe. Então, o e-social precisa substituir o PPP? Vai substituir o PPP? Isso já é certo? Então, a gente precisa de todas aquelas informações. Vai substituir a comunicação de acidentes de trabalho? Então, a gente precisa de todas aquelas informações. A mesma coisa para o livro de registro de empregados, para a folha de pagamentos e tudo mais que a gente já viu. Então, a gente consegue se organizar, a gente vê que não tem muito como fugir desse modelo que o e-social pôs, não tem como pensar ele de uma forma diferente. Questão em SST, o básico de SST, que é ter uma profissionografia do trabalhador, que é comunicar os acidentes, está lá posto hoje, já é o básico do básico. Então, provavelmente, a gente deve ter alguns ajustes, algumas simplificações, mas sem fugir do modelo atual. Até porque se o governo deu só 6 meses para implantar, significa que não vai vir nada muito diferente daí. A gente apenas vai revisitar, repensar os layouts e ver os possíveis excessos, as possíveis melhorias de racionalização da prestação da informação que ainda é possível fazer. Mas não tem como fugir desse modelo que vocês já estão testando. Então, trabalhem com ele, é ele o nosso foco e é nele que a gente deve estar atento e se dedicando no nosso dia a dia. Ótimo, doutor Orion. Vamos fazer mais uma pergunta que está nos sendo colocado, que diz o seguinte: treinamentos e capacitações continuarão sendo exigidos? Treinamentos e capacitações. Hoje, essa informação ela é exigida em virtude do livro de registro de empregados, né, da substituição do livro de registro de empregados. Várias normas regulamentadoras dizem que o treinamento ou a capacitação deve constar no registro do trabalhador. O que é constar no registro do trabalhador? É constar no livro de registro de empregados. Se essa obrigação não for alterada, não tem como abrir mão dessa informação no e-social. Então, a não ser que a gente tenha a revisão das normas regulamentadoras que retire essa obrigatoriedade de constar o treinamento ou capacitação no livro, até lá, esse registro é obrigatório. Eu acho que para janeiro de 2020 é pouco provável que a gente consiga uma revisão tão ampla das normas regulamentadoras, né? Então, o que se promete é o quê? Como é feito esse registro hoje no livro? Ele é livre. A empresa registra esse treinamento ou capacitação da forma que entende mais adequada. O e-social, no S2245, tentou trazer uma parametrização dos dados que esse treinamento e essa capacitação devem conter. Só que muitos entenderam que aquela parametrização gerava uma dificuldade na prestação da informação, que exigia um volume de dados muito grande. Então, provavelmente, o que a gente vai ter nesse processo? A gente deve ter um enxugamento do layout do evento S2245. Ou seja, a gente deve ter um registro bem mais raso do treinamento ou capacitação, mas ele não vai deixar de ser registrado, a não ser que nesse processo, como eu disse, a gente tenha alguma norma regulamentadora dispondo em sentido diverso. Ainda não temos. Como ainda não temos, o 2245 deve continuar, mas como eu disse, com layout provavelmente bem mais enxuto, bem mais simples, bem mais próximo da forma que esse registro é feito pelas empresas hoje. Mas, por exemplo, se isso mudar, eu recomendo que, tudo bem, não tenha informação hoje, mas vamos passar a pedir a informação, mesmo que seja alterado no e-social, continuemos pedindo a informação da forma que está no e-social hoje, porque é o mínimo que você
tem que pedir para um instrutor de treinamento são aquelas informações, porque isso está diretamente ligado à qualidade do treinamento, né? Qualquer um dá o treinamento sem ter uma qualificação, e o que o E-Social está pedindo é uma formalização dessa qualificação. Então, mesmo que a informação seja simplificada menos do que está sendo pedido hoje, que eu acho que o que está sendo pedido é o básico para garantir que quem está dando esse treinamento está preparado para dar o treinamento, é a pessoa certa, a empresa certa, né? Mas mesmo que isso seja alterado, vamos começar a pedir o que o E-Social está pedindo, porque é o correto, você ter essas informações de qualificação. E lembrando, Nilson, que esse layout atual, desculpa, Samuel, só lembrando que esse layout atual, ele é o que a fiscalização do trabalho espera que um registro do treinamento ou capacitação tenha. Então, mesmo não estando no E-Social, mesmo essa fiscalização não ocorrendo por meio do E-Social, quando a empresa sofrer uma fiscalização de um auditor, muito provavelmente ele vai querer aferir todos esses elementos. Então, a gente não se prepara para o E-Social, a gente se prepara para ter segurança jurídica nas informações que a gente registra e para ter uma boa gestão em SSP. Então, como você disse, é muito importante que a gente continue seguindo essas orientações, porque se não ocorrerem agora, o futuro é que a gente caminha para isso. Por isso que eu vejo como uma grande oportunidade tudo que na parte de folha de pagamento também, muitas coisas que foram retiradas, aqui nós continuamos fazendo os registros, porque a partir do momento que foi colocado, é porque isso é considerado pela fiscalização, pelo governo. Então, tudo que foi colocado foi estudado, o porquê que foi colocado, e mesmo que foi retirado, nós vimos a relevância daquilo continuar sendo registrado, porque em algum momento isso pode ser pedido pela fiscalização. Uma coisa é você desconhecer, outra coisa é você ver aquilo num MOS, num layout, e você estuda e você vê que aquilo tem fundamento legal para ser pedido. O doutor Orion, podemos fazer uma outra pergunta? Aqui o César Roberto está nos perguntando para você o seguinte: Orion, tinha a possibilidade da elaboração de uma matriz de competência no CTTP, sabe como andou com esse tema para melhor alinhamento dos cruzamentos das informações? Ótimo, César, um abraço, muito bom te ter aqui com a gente, sempre presente. César, essa matriz de competência da CTTP, acredito que esse grupo de trabalho específico ele não vai ter continuidade por conta da revisão da NR1, que já foi propagada aí na mídia também, né? A gente teve uma revisão da norma regulamentadora número 1, que deve ser publicada aí nos próximos dias, e essa revisão, ela já reestrutura a forma de se organizar os treinamentos e capacitações para todas as NRs. Então, provavelmente, ela vai trazer essas diretrizes para a gente, e aí a matriz de competências em si, ela se tornou, pelo menos nesse primeiro momento, necessária. Logicamente, a gente precisa trabalhar com ela mais fortemente durante a revisão das outras NRs, mas aquela estruturação geral da matriz de competências deve ser transferida para a NR1, deve estar dentro do texto da norma regulamentadora, uma orientação geral para todos de como fazer esses treinamentos e capacitações. Posso fazer mais uma pergunta aqui, acho que mais relacionada agora ainda ao treinamento? Há uma pergunta aqui dizendo o seguinte: qual a diferença entre periódico e reciclagem? Periódico e reciclagem, qual a diferença entre eles? Na verdade, quando a gente trouxe essas conceituações dos treinamentos, a gente pegou o conceito que a própria norma regulamentadora trabalhava. Então, a gente, lá nas normas regulamentadoras, tinha alguns que falavam em reciclagem, outros em treinamentos periódicos. A gente trouxe todos os conceitos que a norma dizia. Então, a diferença entre eles, na prática, ela não é tão identificável. A gente observa muito mais na terminologia utilizada pela norma regulamentadora. Com a revisão das NRs, a gente deve ter uma harmonização desses conceitos, porque como a ideia é trazer isso tudo na NR1, então a gente vai ter uma harmonização desses conceitos, mas hoje tem normas que falam em reciclagem,
tem normas que falam em periódico, em treinamento periódico. Aí a gente vai ter que olhar a terminologia que a norma regulamentadora utiliza para saber qual codificação utilizar no 2245. Então, diferença prática, você não vai ver, não tem como trazer uma definição de cada um, não tem isso nas normas regulamentadoras. As normas não conceituam isso de forma clara para a gente. O que a gente vai ter, então, é a terminologia que a própria legislação utiliza em relação a isso. Perfeito, E doutor. o treinamento pertence à empresa ou ao empregado? A gente poderia aproveitar treinamento de outras empresas? Boa pergunta. Isso é outra coisa que não fica evidente na legislação. O entendimento que eu mais tenho visto ter eco na fiscalização do trabalho é de que o treinamento é da empresa, não do trabalhador. Então, em tese, você não poderia carregar esse treinamento, o trabalhador não poderia levar esse treinamento para uma outra empresa, mesmo que tenha realizado esse treinamento em um curto espaço de tempo. Então, se a gente for refletir sobre isso, qual o motivo desse entendimento da fiscalização do trabalho? É de que o treinamento deve ser realizado nas condições de risco às quais o trabalhador vai estar exposto. Não só um treinamento por risco em si, mas nas condições em que ele vai trabalhar. Então, esse é o entendimento que eu mais tenho visto ter eco na fiscalização do trabalho. Logicamente, tem empresas que entendem de uma forma diferente, né? Tem profissionais que entendem que o trabalhador, tendo realizado o curso, o treinamento, a capacitação, ele vai poder aproveitar isso numa outra empresa e há um risco jurídico nisso, porque não é um entendimento que a gente tem visto ter mais eco na fiscalização do trabalho. Bacana. Doutor, uma outra expectativa que eu tenho, e muitos colegas, né, estamos na torcida também, é com relação ao prazo de entrega dos arquivos, né? A gente tem no dia 4 de junho aquela notícia de prorrogação para o dia 15. Isso já está valendo para os arquivos da folha de pagamento. Então, ao invés de entregar, começou com os de maio, né? Entrega em junho. Ao invés de o prazo ser dia 7, passou para o dia 15. Eu já vi notícias, inclusive, do governo negociando com a Caixa para passar para dia 20, já que o recolhimento de imposto de renda e Previdência é dia 20. Só o recolhimento do fundo que é dia 7. Mas, mesmo sendo dia 7, conseguiram, conforme essa notícia do dia 4 de junho, passar o prazo para o dia 15, o que é maravilhoso, né? Porque é um prazo precioso aí para a gente conseguir, principalmente quem tem muitas unidades, né, conseguir enviar todos esses arquivos, inclusive o arquivo de fechamento. Se passar para o dia 20, e isso não for apenas no período de implantação, mas se isso ficar oficial dia 20, nossa, aí fecha. Eu acho que fica perfeito para a gente conseguir cumprir esses prazos, né? Porque nós estamos falando de um volume de informações muito grande, né? Quando a gente fala de uma unidade é uma coisa, mas quando a gente fala, tem empresas que têm mais de 100 unidades e tem um processamento centralizado do e-social, e esse local centralizador tem que receber, por exemplo, ASO do Brasil inteiro para lançar o sistema. Então, eu sei, porque na prática eu tenho um grupo de trabalho aqui focado, fazendo exercícios, considerava o dia 7, e agora, como esse dia 15 são eventos, atinge os eventos não periódicos, e os SST são não periódicos, a gente está fazendo exercício com o dia 15. Se o e-social tivesse vigente, eu não tenho nenhum mês que eu tenha conseguido lançar todos os ASOS, recebido e lançado todos os ASOS. Então, imagino quanto isso é preocupante. E já vai fazer 2 anos que a gente faz esse exercício, a gente faz readequação do procedimento, e luta com a rede credenciada, e faz app, e faz... Olha, é gigantesco o plano de ação que a gente tem só na parte de recebimento de ASO para lançar, com o objetivo, o foco de lançar o ASO a tempo no dia 7. E agora, a partir de junho, a gente começou a praticar dia 15, mas eu ainda não sei o resultado com o dia 15.
mas se mudar para dia 20 e não for só na implantação, isso ficar valendo, também assim é um pedido que eu faço, nome aqui do grupo da Tamassi e de todos os meus colegas, porque a angústia não é só nossa, é do Brasil inteiro, né? Com certeza. A gente tem um indicativo bom, né, de criar um espaço para flexibilizar esses prazos. A gente pôde observar isso. Então, é a hora de receber as demandas, é a hora de enviar esse tipo de demanda para o governo. Em relação aos eventos de segurança e saúde em específico, me parece, pelo menos no que eu consigo pensar, não há reflexos na folha de pagamento em caso de envio após o dia 7. Então, caso se veja uma vantagem nisso, caso se consiga demonstrar uma vantagem nisso, não há impedimento de que isso ocorra. Então, é a hora de que todos possam encaminhar esse tipo de pedido. Eles estão em avaliação e dentro desse novo social pode ser um tipo de pedido que seja tratado pelo governo, né? Dentro dessa reestruturação. De início, eu só digo que o dia 7 foi estabelecido para os eventos de SST para que a gente tivesse uma data unificada. Junto com a folha, a gente tivesse os eventos também de SST para facilitar que a empresa ela se organize. Mas isso não é mandatório, não tem esse prazo na legislação hoje, não é mandatório, então isso pode ser alterado sim e encaminha esses pleitos que são muito importantes. Muito bom, doutor Orion. Nós estamos com o nosso tempo já concluído desse nosso trabalho de webinar de hoje. Nós queremos agradecer primeiro a você, doutor Orion, pela sua gentileza, pela sua presença e nos dando sempre informações muito importantes que com certeza vão enriquecer o nosso conhecimento, vão estabelecer as nossas condutas durante o nosso projeto de implantação do e-social, ajudando as empresas nessa fase muito complicada, né, desse processo de encaminhamento de todas essas informações, com toda essa segurança, com toda a qualidade que será exigido pelo e-social. Não só pelo e-social, mas nós temos que cumprir a legislação que existe. Então, as empresas precisam estar realmente focadas no atendimento de toda a legislação, independente, obviamente, do e-social. Mas temos o e-social como o nosso norte, como sendo as obrigações que devem ser padronizadas e com muita qualidade, né? Isso é muito importante. Então, queremos te agradecer, doutor Orion, pela tua presença, por estar aqui conosco, mais uma vez, dedicado o seu tempo tão precioso, né, se deixando dedicado a nós, para que a gente possa transmitir aos nossos clientes e seguidores aqui da Intersystem. Nós te agradecemos muito, doutor. Obrigada, doutor, por ceder aí sua hora de almoço aí para nós. Muito obrigada mesmo. Gratidão. É isso, eu que agradeço a todos pela... Agradeço muito por estarem todos aqui nesse horário de almoço também. Espero poder ter contribuído um pouquinho aí para essa nossa discussão, para trazer um pouquinho das novidades do que está acontecendo no projeto, um pouquinho da legislação que rege esses temas que a gente está debatendo, né? E contem comigo sempre que for necessário. A gente quer que o projeto dê certo, a gente tem que fazer ele dar certo. Isso depende muito de iniciativas como essa, de procurar conhecimento, de trocar conhecimento, porque a partir daí a gente só vai melhorando o projeto, vai acertando as arestas e ele vai cumprir o seu objetivo, que é simplificar e facilitar a vida de todo mundo.